Fala, turma! Segunda-feira de carnaval, estamos aqui, Fregona na área, trocando uma ideia com você. O que está acontecendo no mercado na segunda-feira, que inclusive é feriado bancário fora, né, na América, e a gente está aí, ao invés de estar na folia, a gente está aqui olhando o gráfico, vendo o que o mercado está nos oferecendo como oportunidade e o que a gente pode estar vendo, o que os gráficos estão nos dizendo, o que o mercado está fazendo, para a gente, então, nesse caso, ver possibilidades, né, de oportunidades e mapeamentos que a gente sempre faz com antecedência, inclusive colocando no nosso grupo de WhatsApp. Se você quer fazer parte do nosso grupo gratuito, todos os dias, nas semanais, né, de segunda a sexta, de 1h30 da tarde às 4h30 da tarde, é o meu horário operacional. Geralmente eu estou sempre operando ao vivo e a galera que faz parte do grupo participa, tira dúvidas, perguntas, tomam decisões, analisa o mercado. Então é bem interessante porque é gratuito e qualquer pessoa pode participar e entrar ao vivo comigo, observando as minhas análises, de que maneira eu enxergo os gráficos. Eu trabalho, pessoal, as minhas análises, a minha forma de estudo, que eu tenho estudado nos últimos tempos, eu só faço operações baseadas nos conceitos de CT, Wyckoff e SMC. Esses são os três conceitos que eu gosto muito do SMC de Wyckoff, mas é o que fez sentido para mim, pessoal. Não quer dizer que seja o certo, tem várias coisas que dão certo, várias formas com indicadores, várias formas de entender os gráficos. Então, cada forma está tudo bem, se esse operacional está dando certo, se esse setup está funcionando. Não mexe nisso, está tudo ok. Foi a forma que eu me adaptei, foi a forma que eu encontrei de maneira limpa, né? Que já tem me acompanhado aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, por favor, não custa nada, é gratuito. Clica aí no like, isso engaja a gente, faz o algoritmo entregar para outras pessoas também, mostrando que o nosso conteúdo tem alguma relevância. Então, se você já tem dado seu joinha e o seu like, muito obrigado. Se você ainda não participa também, né? Não está lá seguindo a gente no Instagram, @FregonaTrader. Acompanhe a gente lá também todos os dias, diariamente. Eu coloco dicas, ideias, o que está acontecendo no mercado de Forex e Bitcoin. A galera tem pedido muito Bitcoin, então eu falo de Bitcoin e as outras altcoins, né, que estão ligadas geralmente à raiz do Bitcoin. A gente fala do Bitcoin e a partir daí você faz as suas análises, porque praticamente segue o mesmo modelo que está acontecendo no Bitcoin, salvo uma moeda, salvo um ativo e outro modifica um pouquinho, mas geralmente é o Bitcoin que determina as demais nuances, né? As demais mudanças aí no mercado de altcoins. Então, a gente trabalha com Forex com algumas paridades. Eu trabalho com a paridade, que eu sempre analiso para a galera, né? A forma de analisar, pessoal, serve para qualquer tipo de gráfico, qualquer ativo que tenha volatilidade. Então, pode ser HK50, pode ser Nasdaq, pode ser qualquer uma, B3, mini índice, mini dólar, não importa. A leitura gráfica, a forma que a gente interpreta, serve para qualquer tipo desses ativos. Aqui, por questão de praticidade, perceber que a galera trabalha bastante, então eu faço análises aqui do Euro USD, GBP USD, o SDCAD, SHA USD, que é o nosso ouro, o S o STEC, né, o S100 ou Nasdaq, que a gente analisa também, e Bitcoin. Geralmente são essas, o SDJPY, porque tem muitos que trabalham de madrugada, gostam de operar de madrugada. Cara, madrugada é mercado JPY, né, japonês, iene japonês, Bitcoin, que é 24 horas, e também Shao. Shao praticamente é de segunda a sexta, só dá uma pausazinha no horário de Brasília aí de 7 às 8h10 da noite, e depois o pau quebra direto com muito mais ação a partir das 22 horas. Eu percebi que à noite, de 8 às 10, ele faz os seus ajustes ali no gráfico. Você percebe que ele vai atrás da liquidez e pronto. Depois ele dá uma paralisada, lateraliza, e depois das 22 horas, 22h30, ele começa então a rodar novamente. Então, é uma possibilidade para quem fala: pô, Emerson, eu trabalho o dia inteiro, né, cara? Não dá, eu quero aprender a operar, eu quero começar no mercado, cara, mas eu não tenho horário. Tem. Então, o horário operacional dá sim para você trabalhar fazendo operações com Bitcoin, dá para você trabalhar fazendo operações no ouro, dá para você trabalhar fazendo operações no mercado japonês, com paridades no dólar, por exemplo, no euro. Então, é tranquilo, porque dá para você trabalhar assim, tá joia? Na Libra esterlina, GBP, então dá para você trabalhar, tá bom? Bem, sem mais delongas, né, galera? Vamos começar aí, então, mais um vídeo aí hoje. Vamos dar uma olhada o que os gráficos estão nos mostrando aqui nesse momento aqui. A primeira coisa, pessoal, que eu sempre falo que é importante que você faça é acessar o site de notícias para verificar se tem notícias. Então, nesse caso aqui, o que eu vou buscar? Olha, hoje, claro, como eu falei, foi feriado bancário, então hoje não temos nada que possa influenciar aí nas nossas entradas, principalmente o CAD e o USD.
Mas hoje, já, na verdade, a próxima madrugada, né, às 4 da manhã, já dessa terça-feira, a gente tem aqui, ó, pasta vermelha no GBP. Então fica de olho, a galera que opera GBP, né? Então GBP USD, GBP JPY, fica de olho que 4 da manhã tem notícia se você estiver operando pela madrugada, tá? Se você não estiver pela madrugada, amanhã cedo, 10h30 da manhã, tem informações de pasta vermelha no CAD. Então, quem trabalha o SD CAD, por exemplo, então fica de olho porque o CAD amanhã vai entrar algumas notícias. O SD, né? Então, por exemplo, SHA USD, GBP USD, tem pastinhas laranjas. Pastas laranjas geralmente não tem notícias tão relevantes assim, mas é bom ficar de olho porque qualquer coisa pode acontecer neste horário aí, então, de 10h30 da manhã, tá? Depois tem outros horários aí, NZD, mas aí já é 10 horas da noite. Então fiquem de olho nisso aí, que é o que vai acontecer aí de notícia, aparentemente, nessa terça-feira, amanhã, 17 de fevereiro, beleza? Esse é o primeiro passo. Dando uma olhada aqui, então, o site, a gente sempre fala, né, para a gente que trabalha com Forex, forexfactory.com, tá? Eu sempre coloco para vocês aqui, então provavelmente vai aparecer na legenda aí, forexfactory.com é o site que a gente acessa. Tranquilo? Vamos partir para o gráfico agora. Fregona, gráfico, gráfico, gráfico. Vamos olhar o que dá para a gente trabalhar hoje, né? Hoje, amanhã e por aí vai. Pessoal, vamos começar aqui no SHA USD. SHA aqui está fazendo... SHA aqui está dando uma... Ixi, ia falar agora, está dando uma derretidazinha aqui. Ele está vindo buscar, nesse momento aqui, este fundo. Se você já tem acompanhado aí as nossas leituras anteriores, você provavelmente já deve ter visto, nós havíamos desenhado exatamente esse desenho que estaria acontecendo, e aí hoje, né, no feriado, a gente fez só uma análise ontem do Bitcoin, quem acompanhou lá no nosso canal aqui no YouTube já deve ter visto, e aí, o que está acontecendo, pessoal? Bem, olhando o gráfico rápido aqui do Shao, vamos olhar aqui no diário o que ele está fazendo. Como eu sempre explico, a gente começa fazendo análises do macro para o micro, né? E aqui no macro, no diário, o que ele está me mostrando? Bem, no diário, ele está me mostrando o clássico, né? As famosas impulsões, retrações ou correções, né? Impulsões, retrações, impulsões e retrações, que é o que ele está fazendo agora. Aqui, ó, impulsão, retração, tentou impulsionar novamente, não conseguiu. Quando isso acontece, pessoal, o mercado basicamente vem buscar fundos, que é este fundo que está aqui. Então, muito provavelmente, qual é o cenário que nós temos neste momento aqui no SHA-USD? A busca por este fundo aqui, ó. Esse fundinho. Então, nós temos esse fundo, temos também aqui esse topo, ok? Temos um topinho aqui, então nós temos topos e fundo. O computador hoje está lento, hein? Meu computador está travando aqui. Então, nós temos aqui esse topo e esse fundo. E, pessoal, o que a gente tem que fazer? Trabalhar dentro desse range, desse topo marcado e desse fundo. É o que nos interessa. O que o mercado vai estar fazendo nesse intervalo, desse topo até esse fundo. Observando que ele subiu, desceu, tentou subir, não conseguiu, está descendo e muito provavelmente o mercado está vindo buscar este fundo para depois subir, tá? Eu já falei sobre alguns fair value gaps, o que tem aqui também no diário, mas vamos deixar por enquanto essa leitura aqui básica, porque agora eu vou dar uma refinada para o gráfico de 1 hora dentro desse range que eu marquei, ó, dentro desse range a gente apenas aqui diminuiu o tempo gráfico, tá? E é fundamental fazer isso, olhar no macro, analisando agora o micro. O que nós temos aqui nesse espaço do micro? O que nós temos aqui nesse espaço do micro aqui é verificarmos se nós temos aqui a confirmação do fluxo naquela tendência. Se já olhamos a tendência de baixa, eu preciso procurar entradas que façam sentido na baixa. Eu preciso olhar o fluxo. Então, é observar se o mercado já está entrando no fluxo. E a gente observa aqui que no de 1 hora, o que ele está fazendo aqui? Ó? Topo, fundo, topo, fundo. Não conseguiu renovar o topo, porque o correto seria o quê? Topinho aqui, ele não conseguiu. Então, ele veio só até aqui, vindo buscar esse fundo. Não conseguiu, tentou criar um topo, não conseguiu. Ele está vindo buscar o quê? Fundo. Esse é um desenho clássico aqui, que muito provavelmente o SHA-USD
neste momento, agora está neste fluxo de baixa, procurando romper estes fundos, buscando este fundo principal aqui, galera. Tá? Então ele está buscando este fundo principal aqui. Ok? Ao buscar esse fundinho aqui, a gente tem aqui. É claro, como eu sempre explico a vocês, debaixo de fundos, nós temos aqui liquidez. Liquidez de demanda. Pode entrar liquidez aqui. Simplesmente quando o gráfico chegar aqui, o mercado chegar aqui, tocar, pode já voltar sentindo aqui, ó, demanda. E pô, o mercado reverte na hora. É possível. Assim como também é possível ele simplesmente chegar aqui, não sentir nada, apenas corrigir e continuar descendo. Em busca do quê? Deste fundão aqui, ó. Tem o fundão aqui, tá? Tem o order block aqui, o mercado adora order block. Ele pode simplesmente parar no order block ou ele pode mitigar o order block e simplesmente rompê-lo, tá? Mas o order block é uma região que a gente pode ficar de olho. Então, muito provavelmente, enquanto eu estou conversando com vocês, olhando o gráfico aqui, fico doido para fazer uma entrada, porque eu estou percebendo aqui do lado aqui o gráfico descendo, aí você já fica doido enquanto está fazendo aqui, enquanto está fazendo análise. Eu estou vendo um MetaTrader aqui do lado aqui, e você fica maluco. Mas vamos ao que interessa. Se abrir alguma oportunidade de entrada aqui ao vivo, já vou fazer a entrada e já gravo para vocês a tela, a gente entrando aqui no MetaTrader ao vivo, tá? Enquanto eu vou fazendo essa análise. Primeiro é analisar, não adianta nenhum desespero, sem analisar, pessoal, aí é só correria e a gente acaba fazendo bobagem, tá? Então, observando se o mercado está confluente naquela minha análise principal, que foi a tendência de baixa. Lembre-se, a tendência o fluxo tem que estar de acordo com a tendência. Se a tendência é de baixa, o fluxo também tem que estar baixista, tá? Bom, estamos em 1 hora, vamos refinar para 5 minutos. O que está acontecendo em 5 minutos, Fregona? Vamos olhar agora. Esse aqui é o nosso desenho lá em 1 hora, vamos apagar. Olha o que está acontecendo aqui. Esse aqui é aquele fundão que a gente marcou. Aqui, ó, nosso fundão. E o que está acontecendo agora? O mercado fazendo um movimento, ó. Fundo, topo, fundo, ele não quebrou, ele não capturou essa liquidez, mas ele fechou o mercado abaixo deste fundo anterior. Como eu falei, o candle conta a história, mas o pavio faz o dano. Então ele veio aqui, fez um danozinho, mas não quebrou esse fundo. Mas este é o movimento que ele está fazendo, ó. Pá, e com a intenção quebrar os fundos agora. Então, provavelmente, o movimento continua um movimento baixista, está alinhando com o que eu quero. E Fregona, ele vai buscar o quê? Muito provavelmente, turma, o que ele vai buscar aqui nesse momento, ó o desenho que ele está fazendo, o que ele vai buscar aqui, provavelmente, ó, liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui, um fundo muito forte aqui, mais liquidez aqui. Olha quanta liquidez tem para o mercado buscar. Fregona, o mercado vai vir buscar toda essa liquidez? Não necessariamente, a gente não sabe, tá? Mas onde tem liquidez, tem muitas ordens abertas aqui, muitas ordens abertas aqui. Se tem ordens abertas, o mercado quer vir capturar essas ordens, fazer o serviço de casa e pegar o seu rumo. Então, eu não posso ser ingênuo, né, achando que o Shao é um ativo que sempre sobe, o Shao é um ativo, eu vejo todo mundo sempre falando, né? O Shao é um ativo que sobe muito, e ele sobe direto, sobe sempre, mas você precisa ter alguns cuidados, porque ele também faz as suas correções, as suas retrações. Então, este é o desenho que ele está fazendo agora, ó. Este é o desenho. Fregona, o que você quer ver aqui? Pessoal, ó, primeiro, se pensar em compras, então se a gente estiver pensando aqui em compras, a primeira coisa que eu preciso ver é ele romper esse topo aqui em cima. Eu preciso ver ele romper esse topo. E o mais intrigante, e aí a gente tem que ter cuidado mesmo, é que acima desse topo, nessa região, eu estou mexendo com 5 minutos, tá, pessoal? Estou no time frame de 5 minutos. Eu também tenho esses topos aqui, que são essa porrada de topo praticamente nivelado aqui em cima. E foi exatamente desse topo aqui, ó, que teve esse movimento de baixa gigantesca, ou seja, é um baita topo forte. Então, se eu penso em fazer compras aqui,
O que pode acontecer? O mercado fazer um movimento de compra, e quando eu entro exatamente aqui, o que acontece? Ao romper esta região, entra toda essa liquidez de oferta, fazendo o mercado despencar. Então, entrar em compras aqui é um movimento extremamente perigoso. Entrar em compras aqui, neste momento, neste cenário, é extremamente perigoso. Tá, Fregona, mas eu quero fazer compras. E aí, o que eu faço? Bem, primeiro, vou até colocar aqui na minha tela para vocês olharem bem para mim. Primeiro, se você quer entrar em compras, precisa guardar o gráfico alinhar. Lembra lá no diário? No diário, a tendência é baixista. Como é que você quer fazer compras na tendência de baixa? A única possibilidade de você fazer compras é na retração. Porque se é baixista, ele está descendo na impulsão. Quando ele faz a retração, você comprando essa pernada de retração, que geralmente é 50% da impulsão. E é muito agarrado, geralmente ele não vai em 50%. Se a força da impulsão é muito forte, a retração é pequena. Então, nesse momento, não é hora de fazer compras, a não ser que ele sinalize compras para a gente. Neste caso, estamos numa tendência de baixa, num fluxo de baixa, e você querendo fazer compra, vai tomar stop. Ponto. Tem que falar o papo reto. Vai tomar stop. Neste caso aqui, a compra só vai acontecer, para ser bem sincero, se ele sentir liquidez de demanda debaixo de fundo forte. Eu vou mostrar onde é que está ali. Do jeito que está aqui. Mas, Fregona, e se ele, do jeito que ele está aqui, ele fizer compras aqui para mim? Bom, se ele fizer compras, é uma possibilidade, onde ele está agora. Mas o movimento é baixista. A tendência é de baixa, fluxo de baixa. Inventar compra aqui, doideira. Fregona, eu quero vender. Beleza, meu filho, vamos vender. Então, como é que a gente vai vender aqui, turma? Olha aqui, ó. Vamos apagar esse nosso desenho. Vamos pensar em vendas aonde aqui? Vamos ver o que o gráfico está nos dizendo. A gente já deu uma olhada, ó. Liquidez aqui não capturada, liquidez aqui não capturada, liquidez aqui não capturada, liquidez aqui não capturada. E aqui, um order block. Observem um detalhe importantíssimo. Olha onde todos estes fundos aqui... Ups. Isso é interessantíssimo, pessoal. Isso que é a análise técnica do gráfico, olhar o gráfico. Olha o que ele está fazendo aqui. Olha esse fundo. Olha onde o mercado respeitou. Olha aqui onde ele respeitou. Não mais. Olha aqui onde ele respeitou. Fregona, o que você está me dizendo? Que temos aqui um fundo de liquidez forte. A gente, né, alguns vão chamar isso aqui de suporte, um suporte forte. E aqui de baixo tem muita liquidez. Muitos traders já posicionaram, colocaram suas posições, seus stops aqui. Aqui. E o que o institucional quer fazer? O que o big player quer fazer? O que o, o homem de preto quer fazer? Cara, ele quer vir aqui pegar essa galera toda que está cheia de ordem aqui. Então, nada mais simpático do que o gráfico querer fazer o quê? Eu quero vir para baixo, moço, que tem muito troço aqui. Ele vai encontrar aqui um baita suporte? Vai, ó, fundos triplos praticamente aqui. Caramba, isso é forte. É como topo triplo, fundo triplo. Ou seja, tá segurando a onda, tá chegando aqui perto, o mercado tá subindo, ó. Olha aqui, ó. Chegou aqui, pô, o mercado subiu. Chegou aqui, o mercado, ó, pô, subiu. Chegou aqui, o mercado, ó, subiu. O mercado tá vindo de novo, querendo furar isso de novo. Significa que aqui é muito forte. Observem isso no gráfico, isso é uma sacada fenomenal. Fenomenal isso aqui. Bem, observando isso, Fregona, o que você quer ver se você comprar? Bom, eu vou esperar aqui mesmo. E isso tem que acontecer no gráfico de 5 minutos ou de 1 minuto. O que eu vou falar aqui agora tem que acontecer no gráfico de 5 minutos ou 1 minuto.
Ele já acabou de acontecer no gráfico de 1 minuto. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Uma estrutura de continuidade de baixa. Aqui, ó. Quebrou aqui agora. Aí, ó. Acabou de fazer. Eita, enquanto a gente ficava conversando, acabou de fazer aqui, ó. Estrutura de continuidade de baixa. Acabou de fazer agora. E o que que vai acontecer aqui? Que é a parte legal, legal. Dá pra gente pegar esse trade aqui ainda, tá, pessoal? Dá pra pegar esse trade, tá? Eu vou entrar nesse trade porque ele tá confluente, apesar de que é um risco aqui, porque é um fundo forte, mas eu sei que debaixo desse fundo tem muita liquidez esperando e o mercado tá doido para vir aqui embaixo, porque aqui também tem outro fundo. Ele pode vir querer buscar essa galera. E aí eu vou entrar nesse tradezinho nesse momento dessa forma de risco. Risco. Por quê? Porque ele pode sentir aqui embaixo demanda. E tá tudo bem sentir demanda, porque aqui é uma região forte, ó. Ele pode simplesmente não conseguir furar aqui. Simplesmente ele vai voltar aqui retraindo e voltar revertendo o que ele fez aqui. Olha o desenho que ele acabou de fazer para a gente aqui. O que que eu vou esperar para fazer essa entrada aqui? Vou esperar ele romper. Simples aqui, ó. Chegar aqui, ó. Quando ele chegar aqui, e a minha expectativa é que ele chegue aqui. Quando ele chegar aqui, eu entro com a minha ordem no MetaTrader. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Já vou deixar pronto aqui. Então, para fazer a minha entrada nesse momento aqui de vendas, conforme. Por que, Emerson, você vai entrar em vendas? Cara, porque no diário está confluente. No 1 hora confluente. 5 minutos fez aqui essa lindeza aqui, ó. Essa lindeza. Cara, agora é esperar para entrar. Inclusive, se eu for um pouco mais rigoroso, eu posso entrar aqui, ó, porque tem o Fair Value Gap aqui, ó. Só que a estrutura foi criada em 1 minuto, então eu quero a estrutura de 1 minuto. Por quê? Porque se eu entrar aqui, em cima, onde eu coloquei lá nos 5 minutos, ele invalida o desenho. Aqui que é o topo, aqui é o topo. E ele geralmente não pode romper o topo, então ele tem um fair value gap pequenininho bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Esse desenho feio aqui. Aqui tem um fair value gap aqui, pequenininho, nesse meio aqui, ó. Então eu quero esse meiozinho. Quando ele chegar, isso que eu quero que ele faça. Se ele não fizer, eu não entro. Simples assim. Se ele fizer, eu entro. Se ele não fizer, eu não entro. Ponto. Eu deixo o gráfico andar. Mas deixa o gráfico andar, cara. Não, tá tranquilo. Deixa o gráfico andar. Ele tem que vir aqui onde eu quero, tá bom? Se ele não vier aqui, eu não faço nada. Simples assim. Tá joia? Aqui ele criou um order blockzinho aqui, ó. Então, há uma probabilidade de fazer o quê? Vir aqui, respeitar esse order block aqui e descer daqui mesmo. Porque ele vai respeitar esse order blockzinho pequenininho que ele criou aqui, ó. Mas como eu sei que o mercado não gosta de deixar liquidez para trás, e aqui tem um topinho de liquidez aqui, ó. Isso aqui é tudo liquidezinho que ele deixou. Ele pode vir simplesmente, ele tá ameaçando vir para baixo, tá? Mas isso geralmente é um inducement. Está só induzindo a galera achando que vai descer, porque está na tendência, está no movimento, está no fluxo, mas ele quer capturar essas ordens. Então, provavelmente, ele vai fazer isso aqui. Olha, começou a mudar o candle. Ele vai fazer isso aqui para daqui descer. Tá? Então, vamos aguardar que assim que ele fizer esse movimento, a gente entra. Então, para o movimento de baixa, é isso que eu quero ver ele fazer aqui. Ele vir fazer aqui, ok? E já descer, vindo buscar o nosso movimento de pelo menos 3-1. Que seria o movimento esse aqui, ó. Seria esta entrada aqui. Stop lá em cima, aqui, para a gente surfar esse movimento, pelo menos aqui 3-1. Ok? Ele tem que fazer o desenho exatamente como eu desenhei. Se ele não fizer, repito, não entro. Não faço nada. Ele está caminhando ali. Falta 1 minuto para acabar esse candle. Então, provavelmente ele vai usar mais 1 minuto, 2 minutos para fazer o que eu quero. Vou esperar. Não tenho pressa. Acabei de olhar o gráfico aqui de 5 minutos, ainda faltam 4 minutos para ele fazer o desenho. Tá tudo bem. Se ele fizer, beleza. Não, poxa, Fregona, mas você está vendo oportunidade, já está de baixo, porque você não entra? Porque não está desenhando, está fora do meu trade plano. No meu planejamento de trade, eu não entro dessa forma. E eu preciso respeitar esse planejamento, cara. Você também, quando faz o planejamento de trade, tem que respeitar. Por isso, se você toma stop, porque está se desrespeitando. Então, tem que respeitar. No meu trade plan, ele tem que vir aqui onde eu desenhei. Aqui, ó, aqui tem um alerta. Aqui onde eu fiz esse desenho. Aqui. Se ele vier aqui, eu entro. Se ele não vier, eu não entro. Eu quero dizer isso aqui antes de que aconteça. Por quê? Porque já está me confirmando tudo que eu já quero. Estrutura de continuidade baixa.
criando a região de POI, que a gente chama, né? Que é essa região dessa pernada aqui, ó, é o POI, essa pernada, que é 1, 2, 3. Essa pernadinha toda aqui é o POI. Ó, ele está indo lá, ó, tá chegando lá. Faltou 1 segundo. Ó, aí, ó, já chegou até aqui. Tem mais um candle de 1 minuto. A minha esperança, expectativa, a minha análise é que ele venha até aqui. Chegou, pô, entrada ao vivo. A gente entra já aqui no MetaTrader, fazendo uma entrada limpa, pequena, tá? Nenhum lote, sabe? Mini lote, bem pequenininhos. A gente entra. É aqui o nosso ponto. É aqui que a gente, poxa, ele já está fazendo um candle de venda aqui, ó, forte. Não quero saber. Se ele só descer aí, tudo bem. Pelo que eu conheço um pouco, ele vai retornar. Ó, ele veio no order block aqui, respeitou o order block, vem 50%, respeitou. Não tem problema, meu irmão. Tá tudo certo, eu pego você mais tarde. Aí, ó, que coisa linda, ele descendo aí, ó. Pode ir. Tá joia? E você tem que, pessoal, ter o emocional para isso, porque senão você faz o quê? Olha que candle de força, aí você entra agora. Pô, entrei agora aqui. Tum. Aí você fica ali. Não, agora vai, porque agora ele já fez um candle de força de venda ali, ó lá. Agora vai. Aí ele começa a retrair, olha ali, ó, retraindo. É assim, pessoal, paciência, faz dentro do seu planejamento, se não for aí, não vai rolar. Então já deixei aqui, é essa leitura agora, nesse momento, para o Shao, é de baixa, até que ele rompa esses fundos que a gente já marcou, e depois sentir a liquidez. Então, para compras, ele tem que romper esses fundos aqui, tá? Principalmente este fundo forte aqui, que é o que pode acontecer. Ele vir romper esse fundo. Então, esse é o nosso desenho. Romper esse fundo aqui, ó. Vou aproveitar e desenhar lá para a turma, para a galera acompanhar a gente. Ó. Pode ser aqui, tá? Aqui, então, o desenho é esse aqui, ó. Ele vindo até aqui, como ele está fazendo, descer, vai respirar, vai descer, respirar e descer. Aqui. Muito provavelmente, quando chegar aqui nessa região, o que, que a gente quer ver aqui? Eu quero ver ele sentir demanda. Então ele volta já aqui corrigindo e já criando aqui uma estrutura de continuidade de alta. É isso que eu quero ver. Pronto. Ele fazendo aqui, meu irmãozão, pode soltar o dedo. E aonde é que eu entro, Fregona? Você tem que entrar aqui, ó. Ele voltou, depois que ele cria essa estrutura de continuidade de alta, ele volta aqui para testar essa região. E o teste é exatamente nessa pernada aqui, que nós chamamos de POI. Ele testando essa região da pernada, aí sim, stop aqui embaixo, minha compra aqui, para andar pelo menos 3 por 1. 3 para 1. Tranquilo? É isso aí por enquanto, pessoal. Ó, ele chegou lá onde a gente tinha desenhado e voltou. Enquanto eu estava explicando vocês aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui onde ele chegou, ó, na casca da pereba ele chegou aqui, ó, onde eu falei que eu entro. E aqui no MetaTrader ele já praticamente chegou e eu vou entrar agora sem dó. Faltam 16 segundos. 10, 9, 8. Foi. Ó, ó o barulho aí do... Ó, entrou agora, cara. É absurdo, bicho. Tem umas coisas que você faz assim, ó, eu apertei aquela hora, só entrou agora. Mas tá valendo. Vamos pra cima. Ó. Ai, ai, tem algumas coisas que são assim, né? Apertei aquela hora, entrou agora. Deu um gap aí de 3 segundos, já tinha descido já praticamente um terço aí do candle, né? Mas tá, a gente vai seguir tocando o barco aqui. Vamos lá para cima. Deixa eu verificar aqui a compra. 3 para 1, US$ 132. Vamos lá, US$ 132. Stop. Um stop de US$ 50 praticamente. 48 dólares. Ok? 3 vezes mais, US$ 48, 145. É isso aí. Tá aí, galera. Entramos no trade. Vou deixar aqui só para vocês olharem aí, ó. Irem acompanhando o trade. Deu de boa, deu. Não deu, tá tudo certo. Faz parte aí. Trade é isso, faz parte. E vamos esperar. Como eu falei, ele pode fazer simplesmente um inducement, ali apenas induzindo a gente ao erro e romper. Se ele romper a região, inverte. E nessa invertida a gente compra, ok? Faz o processo ao contrário. Caso contrário, é aguardar agora para ver o que o mercado vai fazer. Olha aí como é que vira, pessoal, de uma hora para outra, né? Vocês viram aí?
a gente colocou, olha que o mercado já deu uma porrada para baixo. Olha que coisa, pessoal, ao vivo. Olha aí acontecendo aí, vocês vendo aí, rolando ao vivo isso. E aí, o que que acontece com a gente aqui, né? Quando você começa a ver ali $30, $50, $150, $1.000 e o seu alvo, ele é maior ou é menor? Olha como é que ele vai, olha como é que varia, pessoal. Fica tranquilo, senta na mão e deixa o trade andar. Deixa o trade andar. Não tem o que ficar inventando agora. Deixa o trade andar ali. Beleza? Já fez a análise, verificou, fez a sua entrada, não há mais nada para você fazer. Agora é o algoritmo que vai andar, agora é o mercado que vai andar. Agora é ele fazer o que tem que fazer. Você não vai mexer em nada agora. Você vai mexer o que agora que você quer mexer no que aí? Não mexe em nada. Deixa o mercado andar. Deu take, é take. Deu loss, deu loss. E o loss faz parte do aprendizado. O loss faz parte do processo, cara. E tá tudo bem. Entrou, beleza, foi para cima, deu, ok, é isso aí. Não deu, parte para a próxima, vamos para cima e deixa o pau quebrar. Beleza? Mas você precisa ter aqui o estado emocional para segurar o trade. E aí o que a gente faz? E aí eu aconselho, inclusive, se você quiser fazer, para proteger o seu capital, quando ele anda já de 1 para 1, por exemplo, isso geralmente é bom você fazer quando ele anda de 1 para 1 e quebra uma estrutura. Por exemplo, o seu trader ali, você colocou 50 de loss, de stop, 150 de gain. Quando ele já chega no 50 de gain, não no 0 a 0, no 50 de gain, você vai lá e fecha e coloca no 0 a 0, que chama de break-even. Você coloca no 0 a 0 para proteger o seu capital caso o mercado reverta. Mas quando ele chega em 1 para 1, pelo menos. Eu não sou fã. Por exemplo, estava agora aqui em $70 já. Agora está em $27. Não mexo. Deixa o pau quebrar. Vai que ele vai que não vai, ok, pessoal, faz parte o stop, tá bom? Então não fica desesperado. Tá rolando aí do lado da tela aqui para vocês verem aqui, tá em 27. Ó, já tinha chegado aqui embaixo aqui já, tá, pessoal? Voltou, tá? Tá aqui o nosso stop, tá aqui o nosso gain e aqui do ladinho o que tá rolando, já tá em $19 e deixa o pau quebrar sem desespero. Vamos para cima. Tá bom, galera? Vou deixando aqui, vamos agora dar uma analisada no Bitcoin. A gente já analisou aqui o Shao, então já falamos aqui que Shao, nesse momento, a gente tem que pensar em vendas no Shao. Não inventa moda, vamos para vendas no Shao, ok? Compra só se ele romper lá embaixo, como eu falei, só se ele romper aqui esse fundo, ou ele sentir uma demanda muito forte debaixo dessas capturas aqui, e aí ele fazer o quê? O desenho de continuidade de alta. Então ele veio aqui, capturou a liquidez, sentiu e já sente criando aqui o POI. Isso aqui, esse movimento. Ele faz o quê? Cria uma região de demanda forte aqui. Na volta, quando ele vem tocar nessa região, mitigar, aqui você faz a sua compra. Stop aqui embaixo e deixa o trade andar de 3 para 1. Beleza, rapaziada? Até aí, ok? Então, ponto. Esse desenho maluco aí, mas dá para vocês entenderem porque foi isso aí que o mercado está apresentando para gente. Compra só nessa condição. Aqui em cima, nada ainda, nada ainda, nada, não vou nem inventar moda. Vendas, ele pode vir até aqui embaixo, como eu falei, né? Mas pode sentir aqui demanda, mas muito provavelmente, pelo fluxo do mercado e pela tendência, ele quer buscar este alvo aqui, que é este fundo. E ao vir tocar esse fundo, ele pode sentir aqui demanda. Debaixo de fundos assim, dessa forma, tem liquidez de demanda. Então, ele vem sentir esse fundo forte, e foi o fundo dessa pernada, okay? Um fundo forte, ó, pum. Esse fundo aqui, veio aqui, tocou, já senti, criando aqui a estrutura de continuidade de alta, tá? Deixa eu botar um desenhozinho aqui melhor para vocês. Aqui, ó. Ele veio descendo até aqui, veio descendo, sentiu, voltou corrigindo, já criando a estrutura de continuidade de alta. Tá certo? Lembrando que ele volta aqui para mitigar essa região, que é a região aqui de demanda. Ele volta. Quando chega mais ou menos aqui, ele volta para testar essa região. No teste dessa região é que a gente faz o quê? Monta a nossa posição. Então você vem aqui, montaria sua posição de compra. Posição de compra. Aqui embaixo, o stopzinho aqui embaixo, onde você colocou ali a sua entrada, né? E deixar andar de pelo menos 3 para 1. É isso aí, 3 para 1. Pronto. É isso aí. Sem tirar e sem pôr. Beleza? Vamos dar uma olhada para ver como é que tá lá o nosso
Olha lá, ó, $100, 98, $97. Tá indo, hein, pessoal? Tá indo pro nosso take, hein? E é isso aí, rapaziada. Ó, ao vivaço pra você aí, sem muita firula. E deixando o pau quebrar aí, porque isso é assim que é e é assim que vai. Tranquilo? Vamos pra cima, continuando aqui. Vamos agora lá pro Bitcoin. Ok, vamos lá pro Bitcoin. Bitcoin tá aqui, ó, $100, $101. Ainda tá aqui o pau quebrando aqui. Deixa, como os outros, deixa moer. Deixa moer. Como os outros. Assim que é bom. Deixa moer. Maravilha? Vamos lá, rapaziada. Próximo. Uau, 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 uau. Cacetada, ó. Não era pra ter feito isso. Não era pra ter. Ok. Nem vou falar, deixa. Pois eu. Deixa rolar. Apertei que sem querer, não era pra ter apertado, que foi apertar pra empurrar. Apertei em cima onde o meu mouse tava, que era em cima do X ali. Fechei a operação de bobagem. Não era pra ter fechado a operação. Feito, ao vivaço. Assim que é legal, beleza? E aí o estudo que a gente fez também já está aí para você que quer. E eu fiz uma entrada no gráfico de 1 minuto, tá bom? Fiz a leitura no diário, passei por 1 hora, de 1 hora passei para 5 minutos. 5 minutos não tinha criado a estrutura ainda, mas o que acontece nos 5 minutos? Em 1 minuto acontece nos 5 minutos aí, ó. Se eu tivesse feito a entrada nos 5 minutos, take também. É a mesma coisa, pessoal. Por quê? O mercado é fractal. Aí, ó. Teria dado nosso take aqui embaixo já, ó. Pagou mais do que 3-1, que a gente já tinha desenhado. Então aí, ao vivo para vocês, isso que é legal quando acontece ao vivo, né, galera? Porque vê que não é discurso, né? Que a gente não está inventando ou falando qualquer bobagem. Então tá aí, mais um take. Show de bola. Vamos partir para cima. Vamos agora ler Bitcoin. Vai que no Bitcoin tem uma oportunidade também ao vivo, a gente já entra ao vivo também, tá? Entra ao vivo também, comprando ou vendendo Bitcoin. Deixa eu olhar aqui rapidinho também no Shao ainda, em 1 minuto, só para verificar o que ele pode estar ainda fazendo para a gente tentar aproveitar aqui. Vamos lá, Shao, me mostra algo aqui, Shao. Vai, Shaozinho. Mostra pra gente aqui. É, pessoal, é isso mesmo. Não dá para inventar, não dá para inventar moda aqui não, tá? Vou marcar esse fundo aqui também, porque depois, mais tarde, eu dou uma olhada. Já marcamos esses fundos aqui também dentro desse order block aqui, lembra? Já marcou isso aqui já, que é uma região, como eu falei, o mercado pode simplesmente vir aqui, sentir e voltar, tá? Mas para ele voltar daqui, eu tenho que ter validações. Como assim validação, Fregona? Ele teria que criar estruturas de continuidade, que seja um POI, que seja um choque acontecendo aqui com uma estrutura, que seja qualquer outra coisa, tá? Mas eu preciso ver ele criando aqui, se caso ele rompesse aqui, sentisse e já subisse. Quando ele já sobe, pessoal, ele já sobe rompendo e criando uma estrutura, tá? Ele cria estrutura, na hora, na hora, na hora, tá? Logo após, lógico, o movimento, ele sente. Agora, o que pode acontecer também, e é comum, e aí você tem que estar de olho, porque não teve validação. Ele pode vir aqui, romper o fundo, só sentiu, mas desceu novamente. E ele já desce criando novamente uma estrutura agora de baixa. Região de POI, ele volta para mitigar. Quando ele volta, uma entrada limpa, como a gente acabou de fazer. Tranquilo, tá aí feito, pessoal. Eu não quero deixar o vídeo muito grande, mas é para explicar o máximo possível para vocês de que forma a gente enxerga o gráfico utilizando os conceitos de SMC. Ontem eu fiz uma entrada, galera, utilizando os conceitos de Wyckoff, a teoria de Wyckoff, né? Que foi o uso da lateralização, os pontos de um sistema lateral para a gente poder fazer entradas quando o mercado reverte a lateralidade, né? Quando ele vai para um lado, ele induz os traders dizendo que ia para um lado, mas no fundo ele estava indo para outro lado. E a gente mostrou o que estava acontecendo e fizemos uma entrada hoje, inclusive ao vivo. Coloquei para vocês aí, quem acompanha no Instagram deve ter visto no Instagram. Coloquei lá um take de $250. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para muita gente, $50, $100. Hoje foi um dia de 3 takes. Só fiz 3 entradas e as 3 deram certo, mas tem dias, pessoal, que é loss mesmo. Mas hoje eu tenho mostrado, inclusive, os loss e os takes para a galera aqui no grupo de WhatsApp, quem participa do nosso grupo. Mas hoje foram 3 takes, $56, perdão, 4 takes, $56,30, $56,40,
US$ 250 e esse agora de US$ 148. Ou seja, a gente está falando de quase US$ 500 em um dia. Para muita gente isso é muito pouco, e eu sei que é. Mas é uma entrada que a gente fez limpa, sem ficar. Eu não nem estou no meu horário operacional. Eu geralmente ao vivo, hoje eu estava com a família na praia. E aí eu vi algumas oportunidades, cara. Eu não vou deixar o mercado passar. Analisei rapidinho, eu vou no celular mesmo, e foi no celular. Eu não gosto de operar pelo celular. Eu não gosto. Mas a oportunidade estava ali, bateu na minha porta, eu vou virar maçaneta, porque não dá, né, cara? Virar maçaneta. Mas para muita gente, US$ 50 é muito pouco. Depende. Porque se o cara começar a colocar na cabeça, bom, US$ 50 por dia, se eu operar 5 dias na semana, deixa o sábado e domingo para não mexer em nada, mas segunda a sexta, US$ 250 por semana, US$ 1.000 no mês. Cara, US$ 1.000 por mês. Você tá falando sério? Tá ganhando mais do que muita gente que trabalha o mês inteiro, com alguns cliques. Só US$ 50, pessoal. Quando eu comecei a vislumbrar isso, e aqui, olha só, eu não tô te vendendo nada, ok? Eu tô apenas sendo sincero com você. Você imagina ao invés de US$ 50 ser US$ 100. US$ 1.000, eu tenho gente que conheço, gente. 2.000, US$ 10.000 dia. E isso é possível. Da mesma forma que eu entrei com a mão leve aqui, mostrando a vocês, né, operando aí, poderia ter sido US$ 1.000. Poderia ter sido US$ 10.000. A gente ganha sempre? Claro que não, é uma análise, é um risco, isso é arriscado. E nem sempre dá certo, e tá tudo bem. Mas você imagina se você tivesse essa renda um pouco a mais para ajudar nas despesas da casa. Para gente que fala assim, rapaz, não consigo mais trabalhar para os outros. E isso aqui requer muita dedicação. Muita dedicação. Se o cara acha que vai ser trader da noite para o dia e que ele vai se dar bem, não vai, pessoal. Não é assim. Eu não vou lhe enganar. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu já quebrei contas é, de mesa proprietária. Cara, já quebrei conta de US$ 2.500, de US$ 10.000, US$ 25.000, US$ 10.000, US$ 50.000. Eu já quebrei essas contas, aprendendo. Eu não queria começar no demo, como a maioria começa, e o recomendado é esse. Operar na mesa, no demo, na conta fictícia, né? Mas o mercado é real, mas uma conta fictícia, uma conta demo, demonstração de operacional demonstrativo, só para você operar ali sem investir capital, só treinando, só de teste. Eu comecei assim, mas eu não queria. Eu tenho essa autoconfiança minha desde pequeno. Eu falo, cara, se eu pegar alguma coisa, eu vou fazer e eu não quero testes. Eu quero, vamos lá, vamos na vera, deixa eu sentir isso na pele. E até eu começar a ser lucrativo, eu quebrei pelo menos aí umas 4 a 5 contas de mesa proprietária. E eu queria ver como é que era, ao vivo. Eu queria sentir adrenalina, que aquela grana era minha, sabe? E depois eu comecei a operar com capital próprio. E disse a vocês, no primeiro dia que eu comecei os vídeos, que eu iria operar numa mesa proprietária de US$ 10.000. Então, a partir agora do término do carnaval, a gente vai começar com uma mesa proprietária de US$ 10.000. E nessa mesa proprietária, vamos ver se a gente consegue fazer ela lucrar, se a gente quebra. A gente vai ter que olhar, tá bom? Então a gente vai fazer isso ao vivo. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Porque às vezes você acha que é algo tão distante, cara. E às vezes não é distante. Não é tão distante. Eu li um livro uma certa vez que dizia assim: qualquer pessoa pode se tornar expert numa área com dedicação plena em 6 meses. Você pode se tornar expert sobre qualquer assunto se você tiver uma dedicação extraordinária durante 6 meses. E eu botei isso na minha cabeça há muitos anos, né? Todas as coisas que eu pretendo fazer, que eu gosto de fazer, eu me dedico ao extremo. Quando eu pensei em trabalhar com trading, eu falei, cara, dá para ser extremo. E enquanto eu estou falando com você, olha o que o Shao acabou de fazer. Ah, não, aí tem que mostrar. Aí, pessoal, aí, Shao. Aí você quebra a gente. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui na nossa leitura o que ele está indo fazer, o que ele está indo fazer. Aqui, ó. Ele está indo buscar aquele fundo. Ele está indo buscar aquele fundo que a gente falou. Olha, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui, ele não vai aguentar. Eu poderia agora, na loucura, fazer uma entrada agora aqui, maluca. Por quê? Porque eu sei que ele está vindo em busca desse fundo. Mas eu vou fazer isso? Não, tá tudo bem. Esse trade até agora que poderia ter me rendido, ao invés de 3 para 1 que a gente colocou, ele poderia ter me rendido até aqui já 9
aqui 9,96, ou seja, 10 para 1. Ele teria me rendido aqui nesse momento aqui, 10, ele tá indo mais, ele vai vir aqui embaixo, pessoal. Ele poderia me render esse trade aqui, ó, 15 vezes por 1. Ele provavelmente, eu tenho falando probabilidade, ele vai vir buscar esse fundo aqui. E a gente já tinha falado isso anteriormente. Previsto já, isso aqui. Olha que coisa linda. Quando a gente começa a se dedicar, pessoal, rapaz, é dedicação, pessoal, e é possível. Então eu queria que você pensasse sobre isso, você que às vezes está reclamando de situação financeira que não está legal, você que está reclamando de que, poxa, o que eu podia fazer, cara? Vai ter que se dedicar. Qualquer coisa você tem que se dedicar, nada vai vir de graça. Nada, nada. Qualquer área da sua vida você vai ter que se dedicar muito. E isso aqui é uma coisa que muita gente começa e não continua, muita gente começa quebra, muita gente começa acha muito difícil, mas tudo na vida você começa com pequenos passos. Pequenos passos. Passos largos não dá. É uma criança que precisa aprender a se equilibrar. Os loss é para você se equilibrar. Os takes é para você se equilibrar. Essas coisas que o mercado faz é para você se equilibrar. Como eu falei, eu podia entrar aqui desesperado agora. Não, não, pessoal, vou esperar aqui que ele vai agora fazer uma retraçãozinha rapidinho aqui, vai preencher o fair value gap que ele deixou aqui, os FVGs aqui, e vai descer bonito aqui para baixo, que agora vai entrar torando. Quero não. Não agora. Onde é que eu entraria aqui? Naquilo que eu já expliquei, que eu falei, ó, se ele fizer isso, eu faço. É o quê? Ele vira até aqui embaixo, neste fundão aqui, ó, o fundão que eu desenhei. Ele vira aqui embaixo, compras só aqui, eu já falei anteriormente. Ele vira aqui embaixo, nesse fundo, romper o fundo, sentir demanda e criar já aqui uma estrutura de continuidade alta. Desenhou isso aqui, meu irmão, ó, pau aqui até aqui em cima. Aí ele vai vir até aqui em cima desses topos, ó. Ele vem para romper esse topo e esse topo aqui. Pronto, de cara. Olha o baita movimento que dá para pegar aqui. Olha que baita movimento que dá para pegar. Daqui até aqui. É um movimento de milhares de dólares. Fácil. E eu vou esperar. Porque ele está caminhando para fazer isso. Porque, olha só, ele não sentiu aqui, não sentiu aqui, não sentiu aqui até agora. Ele está mitigando isso aqui. Olha como é que ele está enrolando aqui, galera. Presta atenção nisso aqui, time, ó. Aqui, ó. Porque se ele tivesse sentido, o que ele já faria aqui? Pau! Ele não sentiu ainda. Olha aqui para onde ele está indo. Aí. Olha aí. Olha aí. Aí fica, não, não, eu vou entrar aqui agora. Pessoal, se o cara entrasse aqui agora na posição vendida, aqui, ó, ele colocaria aqui em cima o stopzinho dele aqui, ele ia entrar aqui, nessa posição aqui, e ia tentar aqui 3 para 1. 3 para 1 dá exatamente aqui, em cima da linha, ó. Em cima da linha. Pronto. Esse seria o movimento que se o cara quisesse pegar aqui. Depois de já ter ganhado aqui, 15 para 1. E o nome disso chama-se o quê? Ganância. Você não já tirou o seu? Vamos conversar sério aqui. Eu não queria deixar esse vídeo longo, não, mas vamos conversar sério aqui. Entra a ganância. Por que muitos traders quebram? Trader bom, quebra a conta, quebra tudo. Por quê? Ganancioso. Ele viu uma oportunidade, ele entra, já deu o take dele, ele não analisou direito, porque o mercado pode fazer qualquer coisa, e ele já vai lá e coloca e entra de novo. Prum. Aí ele toma stop. Aí aquilo que ele acabou de ganhar, ele acabou de devolver. Aí ele fala, não, 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 vai desenhar de novo. Ele entra, ele toma outro stop, porque do jeito que a gente entrou aqui, no calor da emoção, ele pode simplesmente descer, porque o mercado está vindo buscar esse fundo, e estaria tudo certo. Mas ele pode simplesmente vir agora preencher toda essa ineficiência que ele deixou aqui, ó. Olha o que ele está fazendo ali, nesse momento, ao vivo aqui com vocês, ó. O que ele está fazendo ali, ó. Vou mostrar de novo. Ai, meu Deus do céu. E isso é muito legal, porque ele está fazendo o nosso desenho, ou seja, cara, a leitura estava afiada. E para a gente, isso é fruto de estudo, né? A gente vai estudando e verifica isso acontecer e fala, cara, caramba, tá dando certo, o mercado tá fazendo exatamente isso. Tô fazendo uma leitura sem olhar, é só olhando o gráfico. Só analisando a maneira que o gráfico se comporta, a maneira que o ativo está se comportando, a maneira que o mercado age, a maneira que o mercado procura topos e fundos, a maneira que o mercado vê liquidez, a maneira que o mercado faz esse candle assim, a maneira que ele cria os FVGs. Cara, quando você vai entendendo isso, você fala, é eureka.
E é o que está acontecendo, né? É sempre assim? Claro que não. É todo dia assim? Claro que não. Tem dia que o mercado está traiçoeiro, muito traiçoeiro, e aí você tem que ter cuidado, porque se você faz as análises, faz as leituras, faz as posições, e ele começa a romper isso com frequência, tem uma coisa acontecendo. Olha lá, foi. Chegou. Chegou, galera. Exatamente aonde a gente conversou. Dito isso, pessoal, vamos parar aqui só no chau, né? Dito isso, olha o que ele está fazendo, ó, retraiu, sentiu, retraiu e está vindo para baixo, mas muito provavelmente ele vai ainda mitigar essa região novamente para continuar descendo. Ou se a força de venda for tão forte como está se mostrando aqui, ele não vai esperar nada, ele simplesmente vai descer rachando aqui como ele fez agora, beleza? Mas é bom a gente aguardar sem querer prever. É isso. Pessoal, é isso. Leitura do Chá USD, do ouro, é um dos ativos que as pessoas mais amam, né? Faz, faz muito milionário da noite para o dia, porque é um mercado que é praticamente quase que 24 horas, de segunda a sexta. No sábado ele realmente está parado, e no domingo começa a partir das 8 da noite, 8h10, horário de Brasília. Então é um mercado volátil, tem muita volatilidade, madrugada, então quem não tem horário, tempo para operar, dá para operar de madrugada. E aí você tem essas possibilidades lindas, como a gente viu ao vivo, aproveitou a entrada ao vivo, poderia ir além ao vivo, mas tá dentro do planejamento de trade. Não, não, cara, não se sabote, não cresça na ganância, não seja ganancioso, não porque dá mais, só se ele abrir outras oportunidades. Muitos traders têm a filosofia de só fazer um trade por dia, só entrar em um trading por ativo. Tá tudo bem. No meu caso aqui, eu entro quando a oportunidade bate na porta, se eu perceber que o ativo está me dando essa possibilidade. Se ele está desenhando para mim a possibilidade, eu aproveito. Se ele não está desenhando nada, eu não faço nada. Vou que inventar moda? Não vou inventar moda. Não está me falando nada. Está mostrando, por exemplo, como eu falei, aqui, ele está mostrando que vai vir aqui embaixo. Aqui. Deixa eu só fechar esse. Ele está mostrando que vai vir aqui embaixo. Já rompeu esse fundo. Vai vir romper isso aqui. Olha lá, já foi. Aqui. Aqui, eu falei, tava falando para vocês, ele rompeu esse fundo, vai vir romper esse fundo, na hora que eu falei, ele, pô, já rompeu esse fundo. E ele vai vir buscar esses fundos, pessoal, ele tá vindo buscar os fundos, não tem conversa, ele já veio aqui já, pode sentir aqui, pode sentir aqui a demanda agora e começar a subir. Mas ele já veio aqui, ó, acabou de romper esse fundo lindo aqui também, capturou todo mundo que estava aqui. O interessante é que aqui tinha um FVG, aqui, ó, tinha um FVG aqui, ele pegou essas ordens que estavam até aqui, deixa eu pegar isso aqui, ó. Aqui, ó, em cima do FVG, que tinha FVG bem aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ele deixou a região de Fair Valley Gap. Aqui, ó. Uau. Veio, respeitou, sentiu e pode ser que ele agora que sinta a demanda para subir. Mas pode ser que ele continue descendo. Mas como é que você sabe? Esperar a validação. Esperar validação. Esperar ele criar uma estrutura. Se não criar estrutura, não faço nada. Criou, eu entro. Esse é o grande segredo. É o que está por trás do meu operacional, que tem dado super certo, graças a Deus. Beleza? Galera, é isso. Nada mais. Depois dessa coisa linda acontecendo aqui, eu vou ficar olhando o gráfico porque, cara, isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é um espetáculo. Ele veio aqui exatamente em cima, beliscou e voltou. E o mercado pode estar começando a criar uma estrutura aqui, sabe, de reverter isso aqui mesmo, de quebrar esse topinho, quebrar isso aqui, vir para cima agora, esperar para ver o que ele vai fazer, o que ele vai aprontar. Tchau. Vou ficar de olho em você hoje, pelo menos até uma. Agora são 10h05, pelo menos até umas 11 da noite. Vou ficar de olho em você, porque eu quero ver o que você vai arrumar aí. É isso, pessoal. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obrigado por você ter ficado aqui operando, assistindo, vendo ao vivo, aprendendo. Cara, isso é muito legal. Amanhã, né, terça-feira, amanhã, terça-feira de carnaval,
Amanhã eu não estarei no meu horário operacional, que é de 1h30 às 4h30. Vou levar minha esposa amanhã para uma viagem. Mas à noite, na terça-feira, eu vou dar um jeitinho. Vou avisar aqui lá no nosso Instagram, vou avisar também no grupo do WhatsApp. Pra galera, se você não tá inscrito lá no Instagram, pô, vai lá, segue lá. Se você não tá no nosso grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus, entra lá, é gratuito, tá? Todo dia eu falo onde eu tô entrando ao vivo, as nuances, as sacadas, as entradas que eu fiz. Tá lá pra galera se desenvolvendo, tá? É um grupo pra galera se desenvolver, trocar de informação. Ali tem trader que já trabalham há anos e tem gente que está começando que não sabe ainda o que é um candle, tá bom? Então, só fazer parte, tá tudo certo. Eu acho que é para isso que o grupo foi criado, né? Um grupo de experiência, de troca de experiência compartilhada. É essa a intenção, não tem nenhuma outra dentro da proposta do que a gente tem dentro desse grupo aí, beleza? Beijo no coração, fica com Deus, Deus abençoe você, sua casa, sua família e guarde você com muita saúde, paz, prosperidade, abra a tua mente para um novo aprendizado. Quem sabe isso aqui ser mais uma fonte de renda dentro da sua casa, da sua família e que você possa ter liberdade financeira para poder fazer escolhas, né? Quem não tem liberdade financeira não consegue fazer muitas escolhas. Então, a minha intenção da minha alma é que você consiga alcançar as coisas que eu tenho alcançado hoje, porque na minha vida nem sempre foi assim. Eu sou um ex-garotinho de rua, vendedor de picolé, engraxate, muitos anos na minha cidade, mas em algum outro momento você vai conhecer a minha jornada de andar de bicicleta durante muitos anos e não poder fazer nenhuma escolha, ter apenas que aceitar o que a vida entregava, até que um dia eu disse que isso não ia mais acontecer. Eu tive literalmente uma reviravolta, mas a minha jornada vai ser uma jornada que você vai estar acompanhando aqui e de tempos em tempos a gente vai estar falando sobre ela, tá? Fique com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.